a partir do dia 17, a liturgia ela vai mudar a tonalidade. A tonalidade agora a partir de amanhã, vai se voltar para a Virgem Maria, que vai trazer o Salvador. Até então, nós estávamos mais no aspecto geral da vinda de Jesus, que Jesus virá a qualquer momento, e por isso nós devemos estar vigilantes, devemos fazer penitências e tudo mais. E nesse último dia, porque amanhã muda, aí nós entramos até naqueles 9 dias, por isso que entra a novena de Natal, de preparação para o nascimento de Jesus. E nesse último dia, vem justamente essa leitura do Evangelho. As autoridades religiosas daquele tempo não queriam admitir de forma nenhuma que Jesus fosse Deus. Que Jesus era o esperado por Israel. E todas as vezes que eles faziam uma pergunta, Jesus derrubava. Mas, como eles estavam com o coração fechado e não queriam admitir o que Jesus falava, então eles iam embora e voltavam para fazer outra pergunta, para ver se pegava. E nunca que eles conseguiam pegar. Imagine eles conseguirem derrubar Jesus em alguma pergunta, Jesus sendo Deus. Então, diante das respostas que Jesus dava, eles tinham que admitir que Jesus era Deus, e é Deus, mas eles não quiseram, e foram até o fim, até que mataram Jesus por não quererem admitir. E hoje nós nos deparamos com essa questão aqui. Eles vêm para pegar Jesus em uma questão, e Jesus deixa bem claro para eles: se vocês me responderem o porquê, de onde vem a autoridade de João Batista, eu vou dizer para vocês. Por que eu faço isso? Agora, o Evangelho começa assim, Aí tem que contextualizar. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo, e quando ele entra no templo, as autoridades religiosas, o sumo sacerdote e os anciãos do povo fazem a pergunta: com que autoridade você faz essas coisas? Mas por que eles estão fazendo essa pergunta? Porque Jesus tinha entrado no templo, tinha pegado o chicote, mandado todo mundo embora. Por isso que eles estão fazendo essa pergunta: quem te deu a autoridade para você entrar no templo e mandar todo o povo embora, aqueles que estavam vendendo as coisas? Aí Jesus disse para ele: então, eu só respondo para vocês se vocês me responderem. Vocês veem que a pergunta que Jesus faz, por trás, já tem a resposta. Com que autoridade? De onde vem o batismo de João? Do céu ou dos homens? Vem do céu. O batismo de João vem da autoridade que Deus deu. E João estava batizando em nome de quem? Em nome de Jesus, que estava ali na frente deles. Aí vem a outra pergunta. Por que vocês então não acreditaram nele, uma vez que vocês admitem? Aí vocês veem, eles dão a resposta dentro dele e dizem: não vamos responder não, para não admitir. Aí Jesus diz o quê? Então tá bom, eu também não respondo. E foi embora. Vejam só o que é que isso traz como ensinamento para nós. Infelizmente, você vê que nós católicos somos bombardeados o tempo todo com perguntas. Por que disso? Por que daquilo? Por causa disso? E por que você é católico? Por que você adora imagens? Por que você é isso? E por que você é aquilo? Nós temos que usar muito de inteligência. E por isso nós precisamos pedir muita sabedoria a Deus.
para nós darmos as respostas certas e nos momentos certos. Então, primeiramente, nós temos que sermos bem embasados naquilo que a doutrina da igreja sempre nos ensinou. O problema é que nós, católicos, nós somos assim. Nós somos católicos de tradição, porque meu pai e minha mãe me ensinou, mas na hora que se diz respeito a falar da doutrina, nós não sabemos. E é por isso que pessoas de outras seitas ou de outras religiões vêm fazer determinadas perguntas para nós e nós não sabemos como responder. E para nós respondermos, nós precisamos estudar a doutrina, os ensinamentos, os que os santos padres sempre ensinaram, o que o catecismo da igreja diz, o que está lá. E aí nós vamos dar resposta certa. Senão, fica os católicos sempre dizendo assim, vai no padre que ele vai responder. Eles não estão atrás de padre, eles estão atrás de vocês. Porque quem é que vem atrás de padre para fazer pergunta e fazer questionamento? Eles querem pegar as ovelhas que estão aí, ó. Mas é aquele analfabetismo religioso que o Bento XVI falou, né? O nosso Papa Emérito. Existe esse analfabetismo. Somos, mas não sabemos nada. Um exemplo que eu vou dar. Por exemplo, alguém chega para você e diz assim, você é católico? Sim, eu sou católico. Mas os católicos são idólatras. Vocês não vivem adorando imagens? Por que você adora as imagens? Aí você pode fazer a pergunta da mesma forma como Jesus fez. Olha, no livro de Números, no capítulo 21, quando o povo estava no deserto e começou a murmurar, e as serpentes começaram a mordê-los, e estava morrendo muita gente, aí o povo pediu a intercessão de Moisés, e Deus, na intercessão, Moisés reza, e Deus diz para ele, faça uma imagem de bronze de uma serpente. Coloque ela numa haste, e todos aqueles que olharem para aquela serpente serão curados. Se você me responder, por que Deus mandou erguer aquela serpente de bronze? Porque Deus disse que não podia construir, fazer imagens de nenhuma espécie no céu, na terra, nem de animais e nem de homens. Então, se você me responder por que Deus mandou fazer aquela serpente de bronze, eu posso dizer para você, porque na minha igreja tem imagens. Eles não vão te responder. Porque se Deus disse para não construir imagem, por que Ele mandou fazer uma imagem de bronze? E todos aqueles que olhassem para ela ficariam curados. Aí você fala assim também, olha, a Arca da Aliança era como? Você sabe o que era a Arca da Aliança? Eu sei. Era um baú, né, folheado a ouro, de madeira de acácia. Tinha 2 querubins assim, um de um lado para o outro. Ali tinha um prato, onde se derramava o sangue, e ali tinha a Bíblia, né? Vamos dizer a Bíblia, a Torá. Por que quando a Arca da Aliança chegava, que tinha 2 querubins, as tábuas da lei, e o prato lá, que era colocado o sangue, quando ela chegava sendo levada pelos sacerdotes, por que as pessoas se dobravam diante daquela arca? Se você me responder, eu vou dizer para você porque que na igreja católica tem as imagens.
Ah, tudo de vocês é Maria. Vocês só ficam rezando Ave Maria. Ave Maria, cheia de... Por que vocês ficam dando tanta ênfase? Ave Maria, cheia de graça. Aí você diz assim, se você me responder, me responda, quais foram as palavras que o anjo Gabriel falou para Nossa Senhora quando ele apareceu para ela? Se você me disser quais foram, eu digo para você por que nós falamos. Você vê que a pergunta que você já está fazendo, já dá a resposta. Aí ele vai se calar. Por que vocês têm esse negócio com Nossa Senhora? Vocês amam tanto Nossa Senhora, só vivem falando de Nossa Senhora, Nossa Senhora. Aí você diz assim, se você me responder por que a Virgem Maria, quando ela foi visitar Isabel, ela cantou o Magnífica. E lá no Magnífica ela diz assim, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, se você me responder o porquê que ela falou isso, eu poderei dizer porquê que nós católicos amamos tanto Nossa Senhora. E temos essa ênfase com ela. E por que vocês dizem, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre? Olha, quando Nossa Senhora foi na casa de Isabel, Isabel falou isso para ela. Leia lá. Então, se você ler o que está lá, eu vou responder por que nós chamamos ela de bendita é o fruto do teu ventre. Vocês falam da Eucaristia. Como é que pode vocês dizerem que Jesus está presente naquele pedaço de pão? Aí você diz, você tem, na sua Bíblia tem o capítulo 6 do Evangelho de São João? Tem. Você dá uma lida lá, leia todo aquele capítulo. E lá vai chegar um momento que Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Porque esse pão é verdadeiramente a minha carne, e este vinho é verdadeiramente o meu sangue. Então, se você me responder por que Jesus falou isso, eu vou dizer para você o porquê que nós comemos a carne e dizemos que ali é a presença de Jesus. Você sabe, na última ceia, na sua Bíblia fala sobre a última ceia, fala. Você lembra que Jesus falou, isto é meu corpo e isto é meu sangue? Sim. Leia lá na sua Bíblia se tiver isso. Aí eu vou responder para você por que nós dizemos que ali está o corpo e o sangue de Jesus, está ali presente. Mas vocês estão vendo? Que você precisa conhecer a doutrina para poder dar a resposta? E para fazer perguntas inteligentes? Por que você pertence à Igreja Católica? Olha, historicamente, quantos anos tem a Igreja Católica? Quantos anos tem? Você é de que igreja? Ah, eu sou de tal igreja. Quantos anos tem a sua? Então, se você me responder quantos anos a sua igreja existe, e quantos anos a Igreja Católica existe, eu vou dizer para você porque eu sou católico. A resposta já foi dada. Porque a sua tem 10 anos, a minha tem mais de 2.000, é por isso que eu sou católico. A minha vem desde o início, a sua começou quando? Às vezes, né, a gente se depara com a questão da idolatria também, né? Ah, por que você tem
quadro de Nossa Senhora na sua casa. Deus disse para não construir imagens no céu e na terra e não sei o quê. Aí você diz assim para ele: você tem a foto da sua mãe? Você guarda? Eu guardo, então. E por que você tem a foto? Você fica tirando foto da tua mãe e guarda. No dia que você me der a resposta, por que você tem foto da tua mãe, do teu pai, da tua família e você guarda, eu vou dizer para você por que eu tenho a imagem de Nossa Senhora na minha casa e o quadro dela. Está incluída a resposta. Vocês ficam pedindo intercessão dos santos. A gente pede intercessão dos santos. Vem cá, lá na sua igreja, lá que você diz que é sua igreja, você já pediu para alguém rezar por você? Quando você está com dificuldade, você já pediu para alguém rezar, orar por você, colocar a mão na sua cabeça e orar? Sim. Então, no dia que você me der a resposta, por que você pediu para aquela pessoa rezar por você, eu direi para você por que a gente pede os anjos, os santos, para interceder por nós também. Aí eu dou a resposta para você. Então me responda, por que você pede? Irmão, ora por mim, porque a coisa está feia. Por que você não pede diretamente para Jesus Cristo? Jesus, vem em meu auxílio que a coisa está feia. Vem, você está vendo que a coisa está feia? Por quê? Vocês ficam repetindo as orações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso... Fica repetindo, não precisa ficar repetindo essa oração o tempo todo. Olha, você já leu lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11? Os discípulos de João, eles viram Jesus orando lá, né? Aí ele disse assim: Senhor, ensina-nos a rezar. Tem na sua Bíblia? Lê lá para você ver. Aí Jesus diz assim: quando orardes, dizei assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Quando orardes, dizei assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, quando você me responder, por que Jesus disse que para eles, que é para quando eles orarem, eles dizerem: Pai nosso que estás nos céus, eu vou dizer por que a gente reza o Pai Nosso. Todos os dias. Por que nós rezamos Pai Nosso na hora da missa? Pronto, eu só sei que Jesus deu uma resposta inteligente para aqueles homens. Eles, para não se dobrar, eles ficaram calados. E Jesus disse para ele: então eu não vou te responder. E para eles, para não se dobrarem, não admitirem que estava diante de Jesus, que é o nosso Deus e Salvador, o Messias enviado, eles calaram a boca, colocaram o rabo entre as pernas e foram embora com essa pergunta na cabeça. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.